Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Gêmeos. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesada ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo, incluindo o valor. Se você quiser, você pode deixar um comentário, um like, se inscrever no canal, hypar se estiver disponível. E é isso, vamos lá. O 2 de copas, o 6 de copas, o 9 de paus e a imperatriz. Olha, existe aqui da sua parte, neste momento da sua vida, um certo medo. Só que é um medo que ele não é de algo ruim, né? É um medo de algo bom. É um medo de... É praticamente um medo de renascer. Porque às vezes a gente romantiza a ideia de renascimento, a ideia de mudar a nossa vida significativamente, ou de entender coisas que a gente não entendia sobre quem nós somos, mas isso é um pouco assustador. É, imagina que. Imagina uma pessoa, por exemplo, que perdeu a memória. Né? Existem casos reais. Esses dias eu estava vendo um caso real de uma mulher naquele canal. Naquele canal não, naquele perfil que tem nas redes sociais, que é muito bom, assistam, que chamem Terapia. É uma brincadeira com terapia, mas se escreve assim, Terapia. Porque são relatos de pessoas que contam coisas que elas viveram, mas contam isso enquanto estão lavando louça. É muito divertido e é muito legal. Então, terapia. No Facebook tem, no Instagram tem, no YouTube. E aí eu tava vendo o caso de uma mulher que perdeu a memória. Perdeu, parece que 15 anos de memória por causa de alguma, não sei se foi uma doença, se foi um acidente, algo assim. E aí, de repente, ela acorda, né? Ela melhora e aí ela descobre que ela tem filho, que ela tem marido, porque se eu não me engano, o filho e o marido dela estavam nesses 15 anos, então ela esqueceu do filho e esqueceu do marido. De repente ela é amada por pessoas que esse amor estava na memória dela, então de certa forma ela acorda e ela não ama mais o marido dela, não ama mais o filho dela, porque ela não lembra. E aí ela precisa reaprender a amar os amores da vida dela. Ela vai ir pra casa, né, pra casa do marido e do filho ali, não sei se é filho, se é filha, e eles são dois estranhos pra ela. Então ela acorda pedindo os pais, ela quer ir pra casa dos pais. Né, porque ela lembra de um momento, a última lembrança que ela tem, ela morava com os pais ainda. Então imagina, né, usando isso daqui como exemplo, né, como é estranho. E em alguma medida, na nossa vida, mesmo que a gente não perca a memória, isso também acontece. Tem certas coisas, quando a gente passa por uma mudança muito significativa, quando a gente passa por esse processo de renascimento pessoal, às vezes isso inclui descobrir coisas sobre nós mesmos que a gente não não está necessariamente confortável com isso. Um outro exemplo seria, por exemplo, pessoas LGBTQIAPN+, que descobre que ali não tinha uma consciência muito.
Tem pessoas que já nascem sabendo ali, né, o que querem, quem são, mas tem pessoas que são muito pressionadas pela sociedade, né, a ser uma determinada coisa. E aí depois você pensa, nossa, eu fiquei a minha vida inteira sendo convencida de que eu deveria gostar de alguém do mesmo sexo, do sexo oposto, de repente eu descubro que eu gosto de alguém do mesmo sexo, tem que lidar com preconceito, coisa e tal. Mas tem que lidar também com esse fato de reconhecer isso em si mesmo. Então isso é uma descoberta. E isso não é, às vezes, não é um mar de rosas, tipo, nossa, eu fiquei super feliz porque descobri. Não, às vezes é assustador. E esse exemplo, né, que eu usei aqui da questão dos LGBTs QIAPN+, é até um pouco mais realista, porque é mais fácil transferir ele até para você, para quem não é LGBT, né? Então imagina que, veja no caso dos LGBTs, eles não perderam a memória, mas mesmo assim existe algo ali dentro de si a se descobrir. Ou seja, mesmo quem não é LGBT, em algum momento da vida, provavelmente também vai ter experiências parecidas, que é o que eu sinto que vocês estão vivendo. Experiências de descobrir algo que assusta um pouco vocês, que aí vocês pensam, poxa vida, essa forma de pensar faz parte de mim? Esse querer faz parte de mim? Esse 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 talento faz parte de mim? Essa vocação faz parte de mim? E aí isso acaba mudando o rumo da sua vida completamente. E aí é como se você tivesse se descoberto ou como você tivesse recuperando memórias. Isso assusta. Isso causa um medo. E eu sinto aqui, tá, que o principal gatilho, o principal evento que causa esse processo é alguém que chegou ou está chegando na sua vida. Alguém inesperado mesmo, sabe? Uma pessoa que te ama muito e que toca os seus sentimentos. Mas essa pessoa, ela é realmente inesperada. Então essa pessoa não é como você idealizava um parceiro romântico, uma parceira. Essa pessoa não é, ela realmente, imagina assim, pensa nas possibilidades. Pensa nas coisas que você já já imaginou pra si. Nas pessoas com quem você já imaginou tendo um relacionamento. É o contrário. Então é o contrário de tudo que você pensou. Não o oposto. Porque às vezes você pensou coisas boas, não vai ser uma pessoa ruim, é claro. Mas é uma pessoa diferente. Que te ama muito, que é muito especial. E ser diferente não quer dizer que não é do jeito que você quer. Que não é. Que você não acha essa pessoa bonita ou que você não acha essa pessoa legal. Não, pelo contrário. Você acha essa pessoa bonita, acha essa pessoa legal. Mas tem coisas aqui que te assustam, que são muito diferentes do que você imaginava, da sua cultura, das suas ideias. Pode ser alguém do mesmo sexo, pode ser alguém de uma idade muito diferente, mas pode ser alguém com estilo de vida muito diferente, sabe? Sei lá, talvez você seja evangélica e de repente descobre que se apaixonou por um roqueiro. E aí vocês vão ter que fazer a parte de vocês, que é encaixar as pecinhas da vida num lugar que seja bom para ambos, tá? E essa pessoa toca o seu coração e a coisa mais assustadora é que quando essa pessoa te toca, é como se ela abrisse o baú das memórias, como se ela abrisse o baú das lembranças, até de outras vidas, se for possível, e você passa a sentir saudade dessa pessoa.
O principal sintoma da sua conexão com essa pessoa é a saudade. E aí você fica com aquela situação perturbadora. Poxa vida, eu estou sentindo saudades de um estranho. Eu estou sentindo saudades de uma pessoa que eu conheci agora. Sim, porque talvez vocês não tenham se conhecido agora. Vou provocar. Essa pessoa é muito especial e tá despertando algo em você que tava aí guardadinho, mas você não mexia, sabe? E essa saudade se torna avassaladora e passa a fazer você sentir certos medos que você não deve, em hipótese alguma, utilizar esses medos como justificativa para se afastar dessa pessoa, para tratar essa pessoa mal, para desrespeitar essa pessoa, para rejeitar essa pessoa, porque eu sinto que alguns de vocês podem estar querendo fazer isso, se armando contra essa pessoa, como se isso que ela te desperta fosse um tipo de agressão, um tipo de afrontamento, um tipo de violação do seu espaço, de... Você tá com medo, você tá morrendo de medo. Então, vamos supor que seja uma pessoa do mesmo sexo. Como se você dissesse, não, eu sou super hétero, não é nada. Você gosta dessa pessoa e pouco importa as definições que a sociedade cria, o que importa é o que você sente, e é isso que vai te guiar para o seu caminho e para aquilo que te faz feliz. Ou então você. Não, eu sou super evangélica, eu nunca ficaria com alguém que tenha o seu estilo. Imagina o que o pessoal da igreja vai achar. Não sei o que eles vão achar, mas você vai começar a andar de moto. Você vai começar a andar de moto custom. Brincadeiras à parte. Deixe os seus preconceitos de lado, porque você está se reencontrando. Você está renascendo e algo muito bonito, muito bom vai nascer desse encontro. Mas você não está certa, você está com medo. É isso que eu já vou te avisando. Você está achando que está certa? Não tá. Você só está com medo. E não quer dizer que que tudo vai se resolver da noite para o dia, mas se permita entender, refletir sobre o que você está sentindo e pensar nessa situação com carinho, porque quanto mais você pensar, mais você vai lembrar, mais você vai sentir, mais você vai entender, menos esse medo vai te afugentar e mais você vai renascer, mais você vai retomar a sua essência. Olha só, falando em retomar a sua essência, o eremita. Essa pessoa te tocou e o toque dessa pessoa não tem na sua vida simplesmente o objetivo de introduzir essa pessoa na sua vida. Tem o objetivo de reintroduzir a você mesma na sua vida, no seu caminho, na sua jornada. Porque quando essa pessoa te toca, ela te jogou, né, para a jornada do eremita. Ela te praticamente foi o gatilho que te levou a um momento muito necessário de conhecimento pessoal, de reconhecimento de quem você é, do seu interior, inclusive tá te levando aqui a lidar com a sua escuridão, com as coisas que estavam aí dentro, te causavam tristeza, te deixavam aí meio perdida na vida, meio sem sentido, deslocada, mas você ficava ali apertando, você deixava guardada ali dentro de você, mas sempre tinha aquele momento em que isso sufocava. Então, essa pessoa, a vinda dessa pessoa te leva a entrar nesse quarto escuro do seu eu mais profundo, para você ver o que realmente tem lá. Cavaleiro de
de paus, né? Ver aquilo que você realmente quer, que você realmente deseja, aquilo que não dá para abrir mão, que é que move a sua alma, que te aquece, que te traz amor, que te traz desejo, que te traz tudo. Seis de espadas, como eu imaginava, e valete de paus. Olha só. Seis de espadas fala dessa partida, né? E não é sozinha, né? Não é sozinho. Sabe o que esse seis de espadas me fala? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa. Eu desde pequeno eu fui autorizado pela minha mãe a ter contato com diversas religiões. Então ela nunca me privou de nada, ela nunca me obrigou a seguir uma doutrina, um caminho. Mas tinha uma cultura, né, fortemente católica ali no meu meio. E quando eu fui ficando mais velho, às vezes, né, assim, uma vez na semana, eu ainda ia na igreja católica. E só que cada vez o motivo pelo qual eu ia, ele foi se ressignificando. Chegou um momento em que eu pensei assim, poxa vida, eu não, Deus não tá aqui. Eu não preciso vir aqui para me encontrar com Deus. Eu não sinto que Deus está aqui. Entendeu? Então eu respeito quem sente, eu respeito quem sente que Deus está num templo, numa igreja, num terreiro, em qualquer coisa do tipo, porque então eu respeito, mas eu não sinto isso em relação a nenhuma religião, tá? A nenhuma doutrina, nenhuma religião, nenhuma nada. Eu acho que a relação que nós temos com Deus, ela é sempre entre nós e Deus, e ela não tem lugar, ela não tem tempo, ela não tem regra, ela não é discriminatória, ela não tem sexo, sexualidade, ela não tem religião, ela não tem nada. Deus, ele, da mesma forma como a nossa mãe é sempre nossa mãe, independente de quem do caminho que a gente siga, ela sempre está ali nos amando de alguma maneira. O Deus, ele é sempre nosso pai, ele sempre nos ama, independente do caminho que a gente siga. Eu não acredito nessas oposições, né? Nessas separações. Mas aí eu ia na igreja e chegou um momento em que eu passei aí na igreja não por encontrar Deus, porque Deus já estava indo comigo para a igreja, entendeu? Da mesma forma como estava indo com todo mundo, né? Não apenas comigo. Mas para compartilhar o sentimento de Deus que eu levava em mim. Eu ia na igreja para compartilhar o sentimento de Deus que eu levava em mim com as pessoas que estavam lá. E eu ia lá porque aquelas pessoas teoricamente estavam lá, né, também para compartilhar de si o seu sentimento de Deus. Mas com o passar do tempo, eu fui entendendo que não, né? Eu fui vendo que muitas pessoas estavam lá apenas para seguir a um dogma, a uma norma, apenas para ter algum tipo de status. E eu fui sentindo isso na pele porque eu fui colocando à margem, né? Como eu não estava dentro dos padrões comportamentais e ideológicos que eles exigiam que alguém estivesse ali, cada vez menos as pessoas queriam estar perto de mim ou falar comigo na igreja. E eu fui percebendo isso aos poucos. A igreja tem aqueles bancos largos, né? Eu sentava num banco, e no banco que eu sentava, ninguém mais sentava, sabe? E então eu fui percebendo que ali existiam grupinhos, pessoas que se aproximavam uma das outras por validação, né? Ah, não, eu conheço aquela pessoa e eu sei, e aí você julga que aquela pessoa é uma pessoa mais de Deus, sabe? Então o banco que eu sentava ficava vazio. Aí eu comecei a sentar para os bancos de trás, porque os bancos de trás eu fui percebendo que tinham pessoas que sentavam sozinhas. Eu falava, olha, talvez eu deva estar perto de quem mais precisa de mim.
E aí eu lembro que tinha algumas missas em que eu sentava no banco de trás e tinha um homem que eu conhecia que também sentava, ele sempre sentava no banco meio à frente de mim para ele poder virar e falar um oi comigo, poder conversar. E eu conhecia a história desse homem. E esse homem, ele era assim, uma pessoa extremamente doce, sabe, de uma bondade assim muito grande, mas ele teve uma jornada aí de muito sofrimento na vida e que impactou muito o psicológico dele. E E aí eu parava e pensava assim, nossa, como é cruel isso, né? Esse homem é a pessoa que mais precisa de Deus e ele tá aqui excluído no fundo, sabe? Ninguém chama ele pra receber um abraço, sabe? Na hora de cumprimentar, que tem aquele cumprimento na missa, as pessoas cumprimentavam, ninguém cumprimentava ele. Às vezes, um ou outro de longe. Não vinha, não se dava ao trabalho. E até que um dia ele parou de ir. E eu não sabia porquê, né? Depois eu fui ter notícias dele, ele tá bem, mas ele parou de ir. Quando ele parou de ir, eu peguei e falei assim, eu pensei comigo, Deus foi embora. Deus foi embora porque Deus, ele tá onde, em quem mais precisa dele, né? Quem não precisa, quem tá vivendo uma vida de status, de dogmas, sabe, Deus, ele tem que, o médico, ele não fica na sua casa esperando você estar doente. Então Deus, ele não vai ficar 100% do nosso lado esperando, aguardando qual é o nosso próximo capricho. Deus, ele tem mais o que fazer, gente. Moral da história, né? Deus tem mais o que fazer. Ele vai estar perto de nós quando a gente precisa, mas quando aquele homem foi embora, eu pensei, Deus foi embora. E aí eu pensava, pra que Deus vai ficar aqui se quem mais precisa dele não está mais aqui? E se as pessoas daqui, ao invés de ajudar Deus, acolhendo, né, quem precisava delas, porque bastava ser acolhido pelas pessoas que estavam ali, entendeu? E mas ao mesmo tempo, né, a gente também tem que ser justo em relação a isso. Aí eu acolhia, aquele homem acolhia, mas não era a mim que apenas a mim que ele queria, porque ele foi convencido de que ele deveria ser recebido naquele lugar, que não o recebeu, entende? Tá tudo bem, isso. Ainda são questões que ele vai aprender, que ele vai evoluir. Mas aí eu não fui mais. Aí eu não fui mais porque perdeu o sentido. A carta dos 6 de espadas, ela me fala que talvez você aí que é evangélica e vai se apaixonar por esse roqueiro, talvez você pare de ir nessa igreja que você vai. Não que, talvez você vá para outra igreja, talvez você mude a forma como você vive a sua conexão com o divino. Ou então, sei lá, pro caso de quem é LGBT, talvez você saia de um meio que seja preconceituoso, ou para quaisquer outros exemplos. Tá? Adaptem a sua situação. Não é só esses exemplos, é para qualquer exemplo aqui. Esse renascimento vai fazer você partir. Partir com essa pessoa. Essa pessoa que tá te tocando, ela veio basicamente te buscar. Te buscar para te levar para uma vida que faz mais sentido. E essa jornada do eremita, ela vai te levar a refletir e repensar muita coisa. Repensar a sua religião, repensar a sua doutrina, repensar os seus valores, repensar as suas ideias e vai chegar uma hora, eu dei esse exemplo meu, que acho que vai chegar uma hora que vai ir acontecendo semelhante ao que aconteceu comigo. Não vai ser necessariamente uma decisão sua. O meio, o lugar, ele vai te mostrar
que você não cabe ali. E aí você vai ficar com aquela sensação: aqui não tem lugar para mim. Ou talvez até com a sensação mais profunda, que, como eu tive, né, de que aquilo que eu mais, que era mais bonito, que era mais relevante ali, né, não estava mais ali. Que não adiantava eu levar o meu sentimento de Deus para aquele lugar, sendo que aquelas pessoas, elas não queriam vivenciar um sentimento de Deus. Elas queriam apenas seguir uma norma para dizer: olha, eu vou ser salvo, eu vou para o céu porque eu venho na missa todo domingo, por exemplo. E antes que vocês, né, se questionem sobre isso, não são essas pessoas que mais precisam de você. Não são essas pessoas que mais precisam de nós. Essas pessoas, elas têm pernas para caminhar seus próprios caminhos. Então não cabe a você, tá, querer consertar essas pessoas ou querer mudar essas pessoas. Eu já tô falando isso até porque, por exemplo, no caso de quem é LGBT, por exemplo, não cabe a você, se você tá num meio preconceituoso, querer convencer essa família ou essas pessoas de que eles não devem ter preconceito. Você tem que seguir o seu caminho. Se em algum momento essas pessoas tiverem que voltar para sua jornada para aprender alguma coisa com você, elas vão aparecer na sua jornada. Mas eu sinto que você já ficou muito tempo caminhando um caminho que não te satisfazia. Não deixe de caminhar o seu caminho. Não deixe de... E isso te causou medo, sabe? Isso te causou ansiedade. Não deixe de contar com a ajuda dessa pessoa para se compreender, vencer os seus medos, as suas ansiedades e fazer o que é bom para você. Esse é um momento de fazer aquilo que é seu desejo, aqui é de renascer, é sobre você. Depois que você estiver bem, aí talvez surjam outras questões no seu caminho para você ajudar outras pessoas. Agora é hora de seguir o seu caminho. Então essa carta do 6 de espadas, independente de qual seja o seu contexto, ela representa essa ruptura. Você realmente deixando certas coisas para trás para poder seguir o seu caminho. Porque você vai entender, né, e entenda já a partir dessa leitura que esse momento é uma grande oportunidade de você seguir o seu caminho, de você fazer o que é bom para você. Vou repetir mais uma vez, não são só esses exemplos que eu citei aqui, então adaptem a essa situação, a sua situação, mas eu acho que é muito fácil de identificar, porque surge essa pessoa que te ama, e a partir do momento em que essa pessoa que te ama surge, sua vida vira uma bagunça, porque você descobre uma série de receios e de medos, mas junto com esses receios e medos vem um desejo gigantesco de viver essa situação. E é boa. E você pode e merece viver essa situação. Mas é claro, se abra para conhecer o seu interior, para ver a sua escuridão e entender o que é que tem que ser cuidado aí dentro. E não se sinta mal em deixar um lugar, em deixar uma religião, em deixar uma família, em deixar uma situação. Não, eu não vejo aqui briga, não é para você brigar com ninguém, não é para você jogar nada na cara de ninguém. É só para você seguir o seu caminho. Não é um abandono, sabe? É uma questão de maturidade. É falar, gente, tudo bem. Se vocês pensam dessa forma, se vocês têm esses limites, essas regras, sejam felizes que eu vou seguir o meu caminho, que eu tenho muita coisa para cuidar dentro de mim mesmo. Tá bom?
Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.